Olá a todos, me chamo Vinícius, sou professor de matemática graduado pelo UFRN, faço parte da terceira DIRED e na aula de hoje estaremos estudando função logarítmica. Vamos lá. Função logarítmica. Definimos a função logarítmica como f de r positivo em r, ou seja, o domínio é o conjunto dos números reais não nulos e seu contradomínio são os números reais, tal que a lei de formação pode ser descrita como f de x igual ao logaritmo de x na base a, em que x é o logaritmando e a base do logaritmo. A função logarítmica é dada pela lei f de x igual ao logaritmo de x na base a, no qual a é a base positiva, logo a tem que ser maior do que zero e sempre diferente de 1. Para cada logaritmo de b na base a igual a x, vai existir uma potência de a elevado a x igual a b. Como podemos observar aqui nesse nosso exemplo, logaritmo de b na base a igual a x. Nós podemos arranjar o valor de a, b e x como a elevado a x igual a b. Sendo assim, nós temos a seguinte relação logaritmo-potência. Logaritmo de 625 na base 25 é igual a 2, pois 25 elevado a 2 é igual a 625. Logaritmo de 256 na base 4 é igual a 4, pois 4 elevado a 4 é igual a 256. Logaritmo de 512 na base 8 é igual a 3, pois 8 elevado a 3 é igual a 512. Logaritmo da raiz quinta de 5 elevado a 4 na base 5. 4 sobre 5. Por quê? Porque 5 elevado a 4 sobre 5 é igual a raiz quinta de 5 elevado a 4. Nós podemos observar aqui embaixo como é que nós chegamos nesse resultado. Primeiro de tudo, como o nosso logaritmando é uma raiz quadrada uma raiz não exata, nós pegamos esse índice, lançamos ele para o começo. Aqui no começo eu tenho 1 sobre 5 vezes a raiz de 5 elevado a 4 na base 5. Situação. Essas leis serão estudadas na próxima aula, mas relembrando, em um logaritmo, se eu tenho uma potência representando meu logaritmando e minha base, tanto do logaritmo quanto dessa potência, são iguais, o expoente do logaritmando torna-se a resposta do logaritmo. Ou seja, logaritmo de 5 elevado a quarta na base de 5 é 4, que é o nosso expoente aqui. 1 sobre 5 passa para aqui. 1 sobre 5 vezes 4 dá 4 sobre 5. Certo? Que é justamente o valor que nós temos aqui no começo. Como calcular um logaritmo? Como vimos anteriormente, podemos considerar que a relação logaritmo-potência, nós temos que, em um logaritmo, nós vamos ter a base, o logaritmo e o logaritmando. Em uma potência, eu vou ter base, expoente e potência. Sendo assim, eu consigo associar base com base, logaritmo com expoente, logaritmando com potência. Logo, se eu quero encontrar o valor de um determinado logaritmo, eu posso simplesmente fatorar o logaritmando pela base, pois isso nos remete à relação de que
A base é o fator que vai ser repetido durante a potência, que vai gerar a nossa potência, o nosso resultado. Se eu quero saber o logaritmo de 81 na base 3, eu vou dividir 81 por 3, dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Logo, 3 elevado à quarta. Sendo assim, o logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Continuando, logaritmo de 625 na base 25 é 2. Nós podemos fazer aqui a fatoração. 625 por 25 é 25. 25 por 25, 1. Logo, 5 elevado a 2. Logaritmo de 256 na base 4 é 4. Hoje, 256 dividido para 4, 64. 64 para 4, 16. 16 para 4, 4 e 4 para 4, 1. Logo, 4 elevado a 4. Logaritmo de 512 na base 8 é igual a 3, pois 512 dividido para 8, 64. 64 para 8, 8. 8 para 8, 1. Logo, 8 elevado a 3. Sendo assim, se as duas bases são iguais, 512 é o resultado de nossa potência. Esse 3, que é o nosso expoente, passa a ser o logaritmo do nosso logaritmo. Logaritmo de 5 elevado a 4 na base 5. Como eu expliquei, como as duas bases, tanto a base dessa potência quanto a base do nosso logaritmo são iguais, o expoente da potência torna-se a resposta. Mas, para efeito de cálculo, 5 elevado a 4 é igual a 625. Então, o logaritmo de 625 na base 5, eu vou ter 625 dividido para 5, 25. 25 dividido para 5, 25. E 25 dividido para 5, 5. 5 dividido para 5, 1. Logo, 5 elevado a 4, sendo assim, nossa resposta é 4. Lembrando que lá no exemplo anterior ficou 4 sobre 5, pois tinha-se a raiz quinta. Nesse caso aqui nós estamos fazendo sem a raiz, somente o logaritmo. Logaritmo de 27 na base 1/3. No caso, menos 3. Por que menos 3? Vamos fatorar 27 por 3. 27 dividido por 3. 9. 9 dividido por 3. 3. 3 dividido por 3. 1. 3 elevado a 3 dá 27. Mas eu quero... vai dar 27. Só que nossa base é 1 sobre 3. Para 1 sobre 3 resultar em 27, eu tenho que elevar 1 sobre 3 a menos 3. Que aí eu vou inverter nossa ordem aqui, numerador e denominador, e vou obter 27. Logaritmo de 64.000 na base 40 vai ser 3, pois 64.000 dividido para 40, 1.600, dividido para 40, 40, dividido para 40, 1, logo 40 elevado a 3. Aqui nós temos alguns exemplos de função logarítmica. Como foi explicado, a função logarítmica é escrita como f de x igual ao logaritmo de b na base a igual a x. Sendo assim, nós colocamos aqui que o logaritmo de x pode ser igual ao logaritmo de x igual a 3 na base 3, logaritmo de x igual ao logaritmo de x na base 1/3, h de x igual ao logaritmo de x na base 4, f de x igual ao logaritmo de x na base 2, g de x igual ao logaritmo de x menos 2 na base 0,5 e h de x igual ao logaritmo de x na base 100. Certo? O domínio de uma função logarítmica. O domínio de uma função representa os valores de x onde a função é definida.
No caso da função logarítmica, devemos levar em consideração as condições de existência do logaritmo. Portanto, o logaritmo deve ser positivo e a base também deve ser positiva e diferente de 1. Essas são as condições. Exemplo, letra A, determine o domínio da função f de x igual ao logaritmo de x mais 3 na base 2. Letra B, determine o domínio da função f de x igual ao logaritmo de x menos 5 na base 3. Letra C, determine o domínio da função logaritmo de x mais 7 na base 4. Letra D, determine o domínio da função logaritmo de x na base 5. O logaritmo deve ser positivo, essa é uma das nossas condições. Logo, maior que zero. Sendo assim, nós podemos pegar o logaritmando e escrever ele como sendo x mais 3 maior do que zero. Se x mais 3 é maior do que zero, então x deve ser maior do que 0 menos 3. Logo, x deve ser maior do que menos 3. Na letra B, nós temos x menos 5. Isso deve ser maior do que 0. Subsequentemente, x é maior do que 0 mais 5. Subsequentemente, x é maior do que 5. X mais 7 deve ser maior do que 0. X deve ser maior do que 0 menos 7. Logo, x deve ser maior do que menos 7. X tem que ser maior do que 0. Essa é a nossa condição para a letra D. Então, aqui nós descobrimos a condição dessas quatro questões. Assim, o domínio da função pode ser representado por D igual x pertence a R, tal que x seja maior do que menos 3. Letra B, o domínio vai ser representado como x pertence a R, tal que x seja maior do que 5. Letra C, domínio é igual a x pertence a R, tal que x seja maior que menos 7. Letra D, o domínio vai ser x pertence a R, tal que x seja maior do que 0. Agora vamos estudar a situação do gráfico que essa função nos gera. Lembrando, toda função gera um gráfico, então a função logarítmica não vai ser diferente. O gráfico de uma função logarítmica, de uma forma geral, o gráfico da função y igual ao logaritmo de x na base A está localizado no primeiro e no quarto quadrante, pois a função só é definida para x maior do que zero. Além disso, a curva da função logarítmica não toca o eixo y e corta o eixo x no ponto das abscissas iguais a 1, pois y igual a logaritmo de 1 na base A é igual a zero, pois para qualquer valor de A, independente do valor que nós atribuirmos A, se o nosso logaritmando for 1, então nós sabemos que o valor de A, independente de qual seja, vai resultar em um logaritmo zero. Observação: por que y igual ao logaritmo de 1 na base A igual a zero? Tendo A como base e como ela é diferente de zero, o expoente zero satisfaz qualquer potência de base A resultando a zero, resultando a 1, aliás. No caso, 2 elevado a zero, 1. 3 milhões elevado a zero, 1. 5 elevado a zero, 1. E assim por diante. O esboço do gráfico. Aqui vocês podem observar, nós temos aqui os nossos 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Dividido pelo eixo x e o eixo y. E como vocês podem observar esse nosso gráfico aqui, ele está contido no primeiro e no quarto quadrante, certo? Função crescente.
Aqui nós temos duas situações. Como o nosso gráfico está contido apenas no primeiro e no quarto quadrante, ele também vai ter duas características individuais. Ele vai ser crescente ou decrescente. Uma função logarítmica será crescente quando a base A for maior do que 1. Ou seja, x1 vai ser menor do que x2, logo, logaritmo de x1 na base A vai ser menor do que logaritmo de x2 na base A. Por exemplo, a função f de x igual a logaritmo de x na base 2. É uma função crescente, pois a base é igual a 2, 2 maior do que 1, satisfaz o critério de uma função logarítmica crescente. Vamos esboçar aqui uma tabela, em seguida vamos esboçar o gráfico. F de x igual a logaritmo de x na base 2. Para verificar essa função, se essa função é crescente, atribuímos o valor para x da função e calculamos sua imagem. No caso aqui nós não precisaríamos atribuir, pois nós sabemos que 2 é maior do que 1, sendo assim, ela é crescente automaticamente. Mas para encontrarmos o resultado, vamos atribuir valores. Por exemplo, x igual a 1 quarto. Substituindo o valor de x em nossa função, chegamos que logaritmo de 1 quarto na base 2 igual a menos 2. X igual a 1 meio. Então, y igual a logaritmo de 1 meio na base 2, resultado menos 1. X igual a 1, como foi explicado anteriormente, sempre que eu tiver um logaritmo onde o logaritmando é 1, significa que o expoente de nossa potência geradora era 0. Logo, o logaritmo de 1 na base 2, 0. X igual a 2, logaritmo será 1. X igual a 4, logaritmo de 4 na base 2 será 2. Certo? E aqui nós temos o esboço do nosso gráfico. Como vocês podem observar, ela é crescente. Ela vai fazer uma curva virada para baixo, mas vai sempre aumentando o seu valor à medida que nós avançamos no eixo X. Certo? Função decrescente. Uma função logarítmica será decrescente quando a base A for maior do que 0 e menor que 1. Ou seja, x1 será maior que x2, logo, logaritmo de x1 na base A será maior que o logaritmo de x2 na base A. Por exemplo, a função f de x igual ao logaritmo de x na base 1 meio. É uma função decrescente com base 1 meio. 1 meio, obviamente, menor do que 1, maior do que 0, atende aos nossos critérios. Isso trata-se de uma função decrescente. Então, para verificar que essa função é decrescente, atribuímos o valor de x na função e calculamos a sua imagem. Se x é igual a 1 quarto, 1 meio, 1, 2 ou 4, ele vai gerar logaritmo de 1 quarto na base 1 meio, 2. Logaritmo de 1 meio na base 1 meio, 1. Logaritmo de 1 na base 1 meio, 0. Logaritmo de 2 na base 1 sobre 2 menos 1. Logaritmo de 4 na base 1 meio, menos 2. E como nós podemos observar aqui no gráfico, à medida que nós avançamos no eixo X, o valor de y vai decaindo. Logo, nós temos aqui uma função decrescente, certo? Na aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios somente para fixação dos conceitos abordados, certo? Vamos lá. Encontre o logaritmando dos seguintes logaritmos. Nós temos aqui a logaritmo
de b na base 7, que dê 5 sobre 6, logaritmo de b na base 5, que dê 3, logaritmo de b na base 4, que dê 4, logaritmo de b na base 6, que dê 3, logaritmo de b na base 2 quintos, que dê 4, e logaritmo de b na base 0,5, que dê igual a menos 2. Letra A, logaritmo de b na base 7, que dê 5 sobre 6. Aqui, só observando, pessoal, a gente já percebe que isso aqui vai gerar uma raiz. Por quê? Porque isso é similar ao exemplo anterior que nós já temos visto. Então, logaritmo de b na base 7, nós podemos escrever como sendo o logaritmo de raiz sexta de 7 elevado a 5, que vai gerar o logaritmo 5 sobre 6. Temos aqui, ó, logaritmo de raiz sexta de 7 elevado a 5 na base 7. Pegamos o índice, lançamos para o início, 1 sobre 6 vezes logaritmo de 7 elevado a 5 na base 7. Como estudado anteriormente, se nossa base da potência, que representa o logaritmando, e a base do logaritmo são iguais, o índice aqui, o índice não, o expoente de nossa potência torna-se o valor do logaritmo. Então, o logaritmo de 7 elevado a 5 na base 7 é 5. 1,6 vezes 5, 5 sobre 6. Logo, o logaritmando aqui é qual? Raiz sexta de 7 elevado a 5. Logaritmo de b na base 5 igual a 3. Porque qual vai ser o nosso logaritmando? Se nossa base é 5 e nosso logaritmo é 3, nós vimos logo no começo que, para responder no logaritmo, eu posso escrever ele como uma potência, onde a base permanece como base, o logaritmo torna-se o expoente e o logaritmando é o resultado de nossa potência. Logo, logaritmo de 5 elevado a de b na base 5 igual a 3 é o mesmo que 5 elevado a 3, que nos gera 125. Então, 125 é o valor de b. Então, o nosso logaritmando é 125. Logaritmo de b na base 4 igual a 4. Nós vamos fazer a mesma coisa. Pegamos a base, pegamos o resultado do logaritmo e transformamos a base em uma base de potência e o resultado em nosso expoente. 4 elevado a 4, 256. Logo, nosso logaritmando é 256. Logaritmo de b na base 6, que gere 3. No caso, pegamos a base, repetimos como base, pegamos o resultado e repetimos como expoente. 6 elevado a 3, 216. Logaritmo de b na base 2,5, que é igual a 4. No caso, nós vamos ter logaritmo de 2,5 de b na base 2,5 igual a 4 vai ser igual ao logaritmo de 1 sobre 256 na base 2,5 igual a 4. Por quê? Porque aqui, pessoal, fazendo a substituição, 2,5 é igual a 25 sobre 100, que é igual a 1 sobre 4. 1 sobre 4 elevado a 4 igual a 1 sobre 256. Logo, nosso logaritmando é 1 sobre 256. Certo? F, logaritmo de 0,5, não, logaritmo de b na base 0,5 igual a menos 2.
Logaritmo de b na base 0,5 vai ser igual a menos 2. Logo, logaritmo de 4 na base 0,5 vai ser igual a menos 2, pois 0,5 é igual a 5 sobre 10, que é a mesma coisa sendo simplificado que 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a menos 2 é igual a 4. Segundo exercício, identifique se as funções são crescentes ou decrescentes. Como explicado, para identificar se uma função é crescente ou decrescente, eu posso olhar o critério delas. Se a minha base for maior do que 0 e maior do que 1, ela é crescente, ou seja, maior do que 1 crescente, maior do que 0, menor do que 1 decrescente. Sendo assim, f de x igual logaritmo de x na base 7, crescente, pois a é maior do que 0 e maior do que 1. Nós temos a como sendo 7. Função f de x igual ao logaritmo de x na base 1/5, decrescente, pois a é maior do que 0 e menor do que 1. Questão C, logaritmo de x na base 1/5, decrescente, pois a é maior do que 0 e a é menor do que 1. Logaritmo de x na base 1/6, decrescente, pois a é maior do que 0 e a é menor do que 1. Letra E, crescente, de novo, atingimos os mesmos critérios. A é maior do que 1. Letra F, crescente, A é maior do que 1 e maior do que 0 por sequência. Letra G, decrescente, A é menor do que... Não, A é maior do que 0, porém menor do que 1. Letra H, crescente, A é maior do que 0 e maior do que 1. Mais um exercício. Determine o domínio das funções. No caso aqui nós temos as nossas 4 funções. Logaritmo de x mais 5 na base A, logaritmo de x menos 20 na base A, logaritmo de x mais 13 na base A e logaritmo de x. Como vimos nos exemplos anteriores, a condição é que o logaritmo deve ser positivo, logo maior do que 0. Atribuindo essa propriedade, se eu tenho o logaritmando x mais 5, significa que x deve ser maior que menos 5. Se eu tenho o logaritmando x menos 20, eu tenho que x deva ser maior que 20. X mais 13, logo x deve ser maior que menos 13. E quando o nosso logaritmo é x, a condição é que ele seja maior do que 0. Continuando, converta as potências em logaritmos. Como nós vimos anteriormente, um logaritmo pode ter seus valores utilizados para escrever uma potência e da mesma forma a potência pode ser utilizada de seus valores para escrever logaritmos. No caso, nós temos aqui letra A, 5 elevado a 3, letra B, 11 elevado a 5 menos 3, letra C, 2 elevado a 4, letra D, 5 sobre 3 elevado a 4, letra E, 4 elevado a 2 sobre 5, letra F, 12 elevado a 3 sobre 2 e letra G, 1 sobre 5 elevado a menos 5. Letra H, 3 elevado a 4. Fazendo essas conversões, 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é 25. 25 pode ser escrito também como logaritmo
de 125 sobre 5. No caso, nós convertemos a potência 5 sobre 3 no logaritmo de 125 na base 5. Potência de 11 elevado a 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. 11 elevado a 2, 121. Logo, é a potência de 121 na base 11. 2 elevado a 4 é 16. Então, nós podemos escrever que o logaritmo de 16 na base 2. 5 sobre 3 elevado a 4 é igual a 625 sobre 81. Então, nós temos o logaritmo de 625 sobre 81 na base 5 sobre 3. Letra E, nós temos 4 elevado a 2 sobre 5. Então, nós podemos escrever como a raiz quinta de 4 elevado a 2. Logo, teremos o logaritmo de raiz quinta de 4 elevado a 2 na base 4. Letra F, 12 elevado a 3 sobre 2. Vamos ter raiz quadrada de 12 elevado a 3. Logo, teremos o logaritmo de raiz quadrada de 12 elevado a 3 na base 2. Letra G, 1 sobre 5 elevado a menos 5, 625. Logo, logaritmo de 625 na base 1 sobre 5. Letra H, 3 elevado a 4, 81. Logo, temos o logaritmo de 81 na base 3. Calcule os logaritmos. Continuando nossos exercícios. Logaritmo de 343 na base 7 é 3. Logaritmo de 10.000 na base 10 é 4. Logaritmo de 64 na base 2 é 6. Logaritmo de 64 na base 8 é 2. Sendo assim, vamos agora aqui pôr em prática esse conhecimento. Se o logaritmo de x na base 5 é 2 e o logaritmo de y na base 10 é 4, calcule o logaritmo de y sobre x na base 20. Se o logaritmo de x na base 5 é 2, significa que 2 elevado a 5 é igual a x. Logo, x é igual a 25. Se o logaritmo de y na base 10 é igual a 4, isso significa que 10 elevado a 4 é igual a x, logo x igual a 10.000. Logaritmo de x sobre de y sobre x na base 20. Se x vale 25 e y vale 10.000, aqui um pequeno erro, coloquei x, no caso deveria ser um y. 10.000 dividido por 25 igual a 400. Logaritmo de 400 na base 20 igual a 2. Continuando, responda. Letra A. Quanto é o logaritmo de 64 na base 4 mais o logaritmo de 64 na base 8 mais o logaritmo de 125 na base 5 menos o logaritmo de 216 na base 6. Letra B. Quanto é o logaritmo da raiz cúbica de 4 elevado a 5 na base 4 mais o logaritmo de 81 na base 3 menos o logaritmo de 49 na base 7. Letra D. Quanto é o logaritmo de 3 de 27 na base 3 mais 2 vezes o logaritmo de 125 na base 5 menos 3 vezes o logaritmo de 100 na base 10. Quanto é
Questão D. Quanto é o logaritmo de 64 na base 2 mais 121 na base 11 sobre o logaritmo de 729 na base 8. 8 não, aqui deveria ser um 9. Vou dar uma pequena correção aqui, pessoal. Correção feita. Então, vamos continuar. Letra A. Primeiro de tudo, vamos transformar os nossos logaritmos em nossos resultados. Logaritmo de 64 na base 4 vai ser 4 por 4 elevado a 4 é igual a 64. O logaritmo de 64 na base 8 é igual a 2, pois 8 elevado a 2 é 64. Prestando atenção, pessoal, apesar dos logaritmandos serem iguais, as bases são diferentes, logo vão gerar resultados diferentes. O logaritmo de 125 na base 5 é igual a 3, pois 5 elevado a 3 é igual a 125. Menos o logaritmo de 216 na base 6. Logaritmo de 216 na base 6 é 3, pois 6 elevado a 3 é igual a 216. 4 mais 2 mais 3 menos 3. Esse anula esse, sobra 4 e 2, que somados nos deixam com 6. Letra B. Do mesmo jeito, vamos transformar esses nossos logaritmos em seus resultados. Qual é o logaritmo da raiz cúbica de 4 elevado a 5 na base 4? Como nós sabemos, pegamos aqui nosso índice dessa nossa raiz, lançamos ele para o início, invertendo a ordem numerador e denominador do valor, multiplicamos pelo logaritmo de 4 elevado a 5 na base 4, mais o logaritmo de 81 na base 3, menos o logaritmo de 49 na base 7. Como nós vimos anteriormente, se meu logaritmando for uma potência e essa potência tiver base igual com a base do logaritmo, o expoente da potência que representa o nosso logaritmando torna-se a resposta do logaritmo. Logo, logaritmo de 4 elevado a 5 na base 4 é 5. Logaritmo de 81 na base 3, 4. Logaritmo de 49 na base 7, 2. Professor, mas pulou direto aqui o que é? A gente tem uma simplificadinha aqui, pois 1 sobre 3 vezes 5, 5 sobre 3, certo? Só esse pequeno atalho. Agora, 5 sobre 3 mais 4 menos 2. Lançamos o 3 para cá, fazemos o procedimento necessário. 3 dividido para 3, 1 vezes 5, 5. 3 dividido para 1, 3 vezes 4, 12. 3 dividido para 1, 3 vezes 2, 6. Logo, 5 mais 12 menos 6 sobre 3. 5 mais 12, 17. 17 tira 6, fica com 11 sobre 3. E essa é a resposta da nossa letra B. Letra C. Logaritmo de 27 na base 3, mais 2 vezes o logaritmo de 125 na base 5, menos 3 vezes o logaritmo de 100 na base 10. Logaritmo de 27 na base 3 é 3. Repetimos esse 2 por hora. Logaritmo de 125 na base 5 é 3, menos 3 vezes logaritmo de 100 na base 10 é 2. Se prestarmos atenção aqui, apesar dos fatores estarem trocados, eles são iguais, porém com sinais diferentes. Então, 2 vezes 3 positivo, corta 2 vezes 3 negativo, nos resta 3, que é a resposta da letra C.
Letra D. Logaritmo de 64 na base 2, mais o logaritmo de 121 na base 11, mais sobre o logaritmo de 729 na base 8. O errinho aqui ainda está persistindo, pessoal. Deixa eu trocar esse 8 por 9. Correção feita, vamos seguir. Do mesmo jeito que todos os demais, a primeira coisa a ser feita é transformar os logaritmos em seus resultados, para só então nós podermos calcular. Logaritmo de 64 na base 2 vai ser 6, pois 2 elevado a 6 é igual a 64. Logaritmo de 121 na base 11 vai ser 2, pois 11 elevado a 2 igual a 121. Logaritmo de 729 na base 9, 3, pois 9 elevado a 3 igual a 729. Sendo assim, nós podemos escrever aqui 8 mais 2, não, 6 mais 2 igual a 8, aqui embaixo deveria ser 1, 3, vamos desculpar de novo, vou fazer aqui uma correção. Ok, correção feita, vamos seguir. Caso nós já fizemos o cálculo para encontrar o logaritmando, já fizemos o cálculo para encontrar o logaritmo, e no caso de que a base é desconhecida, no caso aqui nós temos 4 questões, e se pede para o quê? Para encontrarmos as bases. Se eu tenho, questão A, logaritmo de 100 na base A igual a 2, questão B, logaritmo de 1331 na base A igual a 3, letra C, logaritmo de 400 na base A igual a 2, e letra D, logaritmo de 625 na base A igual a 2. Como eu vou fazer para encontrar esses nossos resultados? Vamos lá. Questão A, logaritmo de 100 na base A igual a 2. Se eu posso escrever logaritmo de 100 na base A igual a 2 como A elevado a 2 igual a 100, então eu posso aplicar a raiz, no caso de índice 2, raiz quadrada, em ambos os membros dessa nossa conta e ficamos com A, pois o 2 aqui, ao ser exposto à raiz quadrada, o índice e o expoente se anulam, somente A restou, e 100, nós aplicamos a raiz quadrada. Raiz quadrada de 100, 10. Logo, logaritmo de 100 na base 10 igual a 2. Logaritmo de 131 na base A igual a 4. No caso aqui, mais um erro. Deveria ser igual a 3. Só um instantinho. No caso, isso aqui já era até uma observação interessante. Professor, porque quando está errado aí o valor, quando o senhor diz que o valor está errado, o senhor simplesmente não continua. No caso, não vai ter resultado para todos? Sim, vai ter. Porém, nós tentamos facilitar o máximo possível. Porque como nós estamos trabalhando com números reais, nós vamos ter todos os conjuntos de números dentro deles. No caso, logaritmo de 131, 1331 na base A igual a 3, vamos ter A elevado a 3 igual a 1331. Sendo assim, aplicamos a raiz cúbica, já que o nosso expoente é 3, em ambos os membros e ficamos com A igual a raiz cúbica de 1331, que é igual a 21. Logo, logaritmo de 1331 na base 11 igual a 3. Logaritmo de 400 na base A igual a 2. Do mesmo jeito que as questões anteriores, nós vamos reescrever nosso logaritmo na forma de uma potência. A, que é a base, permanece como base. 2, que é o logaritmo, torna-se nosso expoente. 400, que é o logaritmando, torna-se
a nossa potência, o nosso resultado de multiplicação. Aplicando uma raiz quadrada, pois o expoente é 2, sendo assim, para anulá-lo eu preciso de uma raiz de índice 2. Logo, a ao quadrado torna-se a e 400 torna-se raiz quadrada de 400, que é igual a 20. Logo, logaritmo de 400 na base 20 igual a 2. Logaritmo de 625 na base A igual a 2. Nós vamos de novo transformar o nosso logaritmo em potência. Ficamos com A ao quadrado igual a 625, onde A é igual a raiz quadrada de 625, que vem ser igual a 25. Logo, logaritmo de 625 na base 25 é igual a 2. Pessoal, obrigado a todos. Desejo a todos bons estudos. Na próxima aula, nós vamos estar dando início ao estudo das propriedades e continuação do estudo de função logarítmica. Vamos aproveitar para responder questões dos vestibulares, das universidades e do Enem. Então, por favor, acompanhem no canal e fiquem atentos às próximas aulas. Obrigado a todos. Tchau.